Os objetivos dos investidores iniciantes, conservadores, que buscam se aposentar com a renda dos seus investimentos, e até mesmo investidores de longo prazo, são os mesmos objetivos. O primeiro é ter um aumento de patrimônio. Esse tipo de investidor quer todo ano ver o seu patrimônio aumentando, através da renda passiva mensal. Esses investidores buscam uma certa previsibilidade de quanto que eles vão receber no mês. E os fundos imobiliários, mesmo sendo de renda variável, podem te proporcionar isso. Agora, o que esse tipo de investidor não quer? Eles não querem ter dor de cabeça investindo em fundos imobiliários ruins, investindo em fundos imobiliários que em algum momento vão dar problema. Então, o que eles precisam fazer, o que é preciso ser feito? Escolher os melhores fundos imobiliários. Com base nisso, você precisa escolher fundos imobiliários bem diversificados. Se forem de papéis, com bons papéis, com pelo menos 30 ativos. Se for de tijolo, fundos imobiliários com pelo menos 5 imóveis, 5 inquilinos e nenhum deles com mais de 20% na receita do fundo imobiliário. Eles devem ter também pouca ou nenhuma dívida, devem ser baratos, devem estar baratos, e aqui a gente compara com o seu valor patrimonial. Se tiver abaixo de 1, os fundos imobiliários estão baratos. Devem pagar bons dividendos e devem passar pelo filtro 7B, que é uma técnica de análise de fundos imobiliários que eu desenvolvi para escolher os melhores fundos imobiliários. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Matheus Efeito. Sem enrolação, vamos começar aqui pelo primeiro fundo imobiliário, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Mas claro, este vídeo não é recomendação, é apenas a minha opinião, é apenas um vídeo educacional. Vamos ver aqui que vamos fazer uma análise completa do fundo imobiliário. A LZR11 é um fundo imobiliário híbrido, já vou te mostrar o porquê. Vem sendo negociado por aproximadamente R$ 98,00, PVP 0,96, pode ver que está abaixo de 1, então está com desconto. Nesse caso, 4% de desconto. Dividend yield 9,28%. É um bom dividendo, uma boa rentabilidade. Fundo de tijolo entregando mais de 8% aí no ano, na minha opinião, é um ótimo retorno. Mas vamos ver a política de investimento desse fundo imobiliário, que eu acho bem interessante. Quais são os ativos-alvo? Se ele é um fundo de tijolo, ele busca investir pelo menos 80% em imóveis não residenciais, exceto hospitais, plantas industriais pesadas. E qual é o tipo de contrato? Contrato atípico com bons inquilinos. Como assim bons inquilinos? Olha só o que esse fundo imobiliário busca. Rating, ou seja, classificação de risco de longo prazo, igual ou superior a A- ou A3, ou até mesmo faturamento anual igual ou superior a 500 milhões de reais e um patrimônio líquido igual ou superior a 100 milhões de reais. Isso aqui garante que o fundo imobiliário possui bons inquilinos e não vai passar nenhum problema aí no longo prazo. Até porque ele busca ter um prazo de locação mínimo de 5 anos, com cap rate mínimo de NTNB mais 3% ao ano. Ou seja, esse fundo imobiliário basicamente vê ali o tesouro direto e tenta rentabilizar ao menos 3% ao ano acima daquela rentabilidade. Mas agora vamos conhecer um pouco do fundo imobiliário, ver seus imóveis, seus inquilinos, enfim, toda essa parte burocrática aqui do fundo imobiliário. Olha só o que a gente tem. Ele possui todos esses inquilinos em vários imóveis. A gente tem aqui, ó, Mercado Livre, Oba, Atento, Scala, Airliquid, Sky, todos esses outros conforme você está vendo aí. 100% dos contratos são atípicos, ele possui 0% de vacância física e 0% de vacância financeira, ou seja, todos os imóveis do fundo imobiliário estão ocupados, sendo que esses imóveis estão espalhados em 3 estados aqui no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ainda nos imóveis, são de vários tipos, a gente tem edifícios comerciais, galpões logísticos secos e refrigerados, renda urbana, data center. Por isso que esse fundo imobiliário é híbrido. Ele possui vários tipos de imóveis, alugados para vários inquilinos de vários ramos da economia, por exemplo, alimentos e bebidas, especialidades químicas, educação, varejo, medicina diagnóstica e todos esses outros conforme você está vendo aí, com contratos que vão vencer em aproximadamente 9 anos. Cara, muito tempo pela frente. Então, considerando todos esses dados do ALZR11, na minha opinião,
é um dos melhores fundos imobiliários na bolsa, é um dos poucos, e eu acredito que a chance de dar algum problema nesse fundo é muito pequena mesmo. Como é de renda variável, a gente sabe que um risco ou outro vai existir, mas se a gente compara ele com outros fundos imobiliários mais arriscados, a gente vê que ele possui até uma certa previsibilidade, até mesmo na renda que ele vem distribuindo. Mas enfim, próximo fundo imobiliário, MALL11, esse aqui já é um fundo imobiliário de shopping center, vem sendo negociado a R$ 94,00, com PVP de 0,77, ou seja, 23% de desconto e um dividend yield de 10,56%, ultrapassando aqueles 8% que é o que a gente queria. Acima de 8% é uma ótima rentabilidade. Esse fundo possui 14 shoppings, uma taxa de ocupação de 96%. Isso aqui é excelente. Não à toa a gestora destacou isso aqui embaixo, ó, uma das maiores taxas de ocupação de fundos imobiliários de shopping center. Ele possui portfólio resiliente e isso, na minha opinião, é uma vantagem super competitiva do fundo imobiliário, porque ele possui imóveis únicos em várias cidades, por exemplo, Boulevard Feira de Santana, Parque Lagos, Taboão e Suzano Shopping. Isso aqui eu acho bem interessante. A menor taxa de administração dos fundos imobiliários de shopping center também acho uma forte vantagem competitiva. Essa outra parte aqui eu não considero uma vantagem tão competitiva assim, até porque isso aqui era até 2024, 2025 vai mudar um pouco. De toda forma, você vai ver que esse fundo imobiliário é bem diversificado, possui uma baixa alavancagem, ó, 6,2%. Isso aqui, só para deixar um número, abaixo de 20% é uma alavancagem, né? É uma dívida super tranquila. Tá? Então, os imóveis do fundo imobiliário, né, que ele possui participação, localizados em vários estados, ó, por exemplo, aqui a gente tem Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, logicamente a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas vamos ver a participação da receita de cada um desses shoppings na receita do fundo imobiliário. E a gente vê aqui logo de cara que 4 shoppings são responsáveis por cerca de 50% da sua receita. Temos aqui o Madureira, o Maceió, o Parque Lagos e o Parque Sul. Mesmo assim, na minha opinião, é um ótimo fundo imobiliário. Recentemente passou por uma emissão de cotas e pegou 120 milhões de reais, ou seja, é um fundo imobiliário que ainda está crescendo. Isso é bem bacana. Mas agora, o próximo fundo imobiliário, o BRC11, é do segmento de logística. Ele vem sendo negociado a R$ 94,00, com PVP 0,79. Ele está com 21% de desconto e um dividend yield de 11,09%, também bem competitivo. Isso aqui é bem interessante porque a gente está vendo o quê? Fundos imobiliários caindo. Por conta disso, eles estão mantendo a sua qualidade e entregando uma ótima rentabilidade para o cotista. Agora vamos entrar aqui na carteira do fundo. Ele possui 12 propriedades, dessas 12, 11 são de classificação A+, ou seja, um grau superior de qualidade. Ele possui 0% de vacância física, contratos que vão vencer em aproximadamente 5 anos, que já é bem conhecido. Ele possui mais de 117 mil cotistas. Mas agora, metade da sua receita dos imóveis e do fundo imobiliário vem de São Paulo e o restante de outros estados como Bahia, Minas Gerais, Alagoas. E isso de vários inquilinos, ó. Ele possui vários inquilinos: GPA, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, a maioria de varejo e-commerce e bens de consumo, mas ele possui outros tipos de inquilinos. Na minha opinião, o maior risco desse fundo imobiliário é 20% da receita nas mãos da Natura. Acima de 20% em qualquer coisa, a participação da receita do imóvel, do inquilino, eu acho um pouco mais arriscado. Mas, com todas essas qualidades, na minha opinião, BRC11 para o longo prazo é muito tranquilo. Ainda mais para você que possui uma carteira de investimento bem diversificada. Agora, o próximo fundo imobiliário, que também é híbrido, mas um híbrido diferente do ALZR11, já vou te mostrar o porquê. Olha só, KNR11 vem sendo negociado a R$ 131,00 com PVP de 0,82, ou seja, 18% de desconto e um dividend yield de 9,12%. É uma excelente rentabilidade, ainda mais o fundo imobiliário desse segmento, porque lajes corporativas vêm enfrentando alguns problemas e esse fundo imobiliário aqui, metade da sua receita vem de lajes corporativos, por isso que, na minha opinião, é uma ótima oportunidade para você que foca no longo prazo. Ele possui uma vacância física hoje de 2,78% e uma vacância financeira de 5,61%. Abaixando aqui um pouco mais no relatório do fundo, ele possui
21 propriedades, 13 edifícios comerciais, ou seja, a sua parte de lajes corporativas, e 8 centros logísticos. Então perceba que esse fundo imobiliário é híbrido, ele possui escritórios e galpões logísticos. Basicamente a receita é dividida meio a meio, metade escritório e metade logístico. A maioria dos seus imóveis estão localizados em São Paulo, mas a gente tem também Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dos seus contratos, basicamente, a metade é típico e a outra metade é atípico, a maioria corrigido pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil. O prazo médio remanescente dos contratos é de cerca de 3 anos e meio, sendo aproximadamente 3 anos para sua parte de escritório e quase 5 anos para sua parte de logística. Ele ainda vem absorvendo algumas carências, e isso vai aumentar a rentabilidade do fundo imobiliário. Onde é que o fundo imobiliário tem mais vacância? E é justamente na parte de escritórios, que vem passando alguns problemas, no Rio de Janeiro. Mas esse fundo é bem diversificado. Ele possui mais de 150 inquilinos de vários ramos da economia, a maioria indústria, comércio, uma parte aqui em serviços e outros conforme você está vendo aí na tela. Para você dar uma olhada, a maioria dos seus imóveis, conforme a gente já viu, estão localizados em São Paulo. Na minha opinião, KNRI11 para o longo prazo é excelente, um dos melhores desse setor. E para a gente não ficar só em fundo imobiliário de tijolo, eu trouxe para você também um fundo de papel, KNCR11, vem sendo negociado a quase R$100, com PVP de 0,98, ele está com 2% de desconto e um dividend yield de 11,83%. Esse fundo basicamente segue a taxa Selic. Quando ela sobe, ele sobe, né, o seu rendimento, e quando ela cai, ele diminui o seu rendimento. Ele possui todos esses CRIs, ó, são mais de 60 CRIs no seu portfólio. Na minha opinião, esse fundo imobiliário para o longo prazo é excelente. E eu consegui descobrir que esses são os melhores fundos imobiliários através de uma análise completa que eu chamei de filtro 7B, através de algo que eu criei chamado Sistema Fácil, onde eu consigo descobrir os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, como investir de forma correta em criptomoedas, em investimentos no exterior, em renda fixa através do trânsito livre. E existem outras técnicas, por exemplo, a rosa dos ventos para você diversificar da melhor forma possível, como você aproveitar oportunidades de mercado e até mesmo como se expor a riscos da forma certa. Se você quiser entender tudo isso, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, que é o famoso Manual da Carteira de Investimento Antifrágil. Só clicar aqui e espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Até o próximo.